Torturado, eletrocutado, afogado, envenenado, comido por predadores oceânicos, sistematicamente assassinado por robôs. Não apenas os vilões têm destinos sombrios. Hoje estamos classificando as mortes de não vilões da Pixar, de mais macabras para as mais macabras. Começaremos com personagens que apenas visitaram brevemente os portões perolados, ou o outro lado. Estas são as mortes revividas. Nessa categoria não há muito a dizer, então podemos entrar em mais detalhes, começando com Wade Ripple de Elemental. Para quem ainda não assistiu ao novo filme solo da Pixar, não se preocupe, o final não é tão sombrio. Wade aparentemente morreu por um breve momento ao tentar salvar Amber da enchente, e o calor no espaço que compartilhavam fez com que ele evaporasse. À primeira vista, evaporar literalmente parece uma forma dolorosa de morrer. Wade está sendo despedaçado pedaço por pedaço, com água ou não. Porém, durante o filme, Wade contorce seu corpo de várias formas sem aparentar dificuldade, então é razoável supor que o processo foi indolor para ele. Além disso, ele é revivido através da declaração de amor de sua namorada, fazendo-o chorar lágrimas de alegria e transformando-o de volta em seu antigo eu aquoso. No final, as coisas terminaram bem para Wade. Então, mesmo que eu detestasse ser despedaçado em um inferno ardente, acho que não foi tão ruim para ele. A seguir temos Paul de Soul. Soul, um dos filmes mais subestimados da Pixar, narra a jornada de Joe Gardner pelo pós-vida, onde ele aprende a valorizar as pequenas coisas da vida como nunca antes. Apesar de Paul não aparecer tanto na tela, esperamos que ele tenha aprendido uma lição quando Terry pegou sua alma, confundindo-o com Joe. Terry, isso é racismo. Paul sobreviveu ileso e recebeu conselhos valiosos para reduzir o consumo de alimentos processados. Sério, fique longe desses alimentos processados. Ainda assim, o destino de Paul foi pior que o de Wade, pois, diferentemente de Wade, Paul ficou claramente traumatizado com toda a experiência, sem nem ao menos conseguir uma namorada espírito do fogo em troca. Completando essa categoria do mesmo filme, temos Joe Gardner. Em um filme sobre vida após a morte e existencialismo, é coerente que o protagonista precise morrer. Felizmente para Joe, sua morte não é tão pesada. Ele caiu em um bueiro aberto que deveria ter sido fechado de forma mais clara e aparentemente morreu na hora. No entanto, em vez de ir para o grande além, ele vai para o grande antes por engano e precisa ajudar 22 a aprender a viver corretamente para ter uma segunda chance. Apesar de morrer em um dos melhores dias da sua vida e trabalhar após a morte ser um final duro, notamos que este não é o verdadeiro fim para Joe. Após voltar ao grande antes para resgatar 22, ensinando-a que a vida vale a pena, ele ganha uma segunda chance de aproveitar a vida. Se ele tirou tanto proveito dessa lição de vida quanto o público, diria que isso é um grande upgrade para ele. Com isso, chegamos ao fim dos personagens que enganaram a morte. Agora vamos passar para os personagens que morreram de causas naturais. Preparem os lenços, pessoal. A música de piano sombria ao fundo sugere que Ellie Fredrickson de Up será a próxima personagem apresentada. Cal e Ellie, amigos desde a infância, têm uma das histórias de amor mais doces da Pixar. O casal via a vida como um conjunto de aventuras emocionantes e ansiava por compartilhar esse entusiasmo com uma criança. Infelizmente, Ellie morreu de velhice antes que eles conseguissem ter a criança que tanto desejavam. Apesar da tristeza, não podemos chamar essa morte de horrível. Ela aparentemente morreu em paz num hospital limpo, ao lado do amado marido. Considerando o tumulto que Cal passou após a morte dela, eu diria que ela teve o final mais misericordioso. Mas com o novo relacionamento de Cal com Russell, ela meio que consegue ser uma mãe do céu, não é? Parece muito estranho que após uma das mortes mais trágicas da história da Pixar, Doc Hudson, mentor de Lightning McQueen no primeiro filme, também tenha morrido. Doc Hudson morreu antes dos eventos das sequências. Não há muitos detalhes sobre a morte do Doc, então podemos supor que provavelmente foi por causas naturais, envolvendo algum tipo de falha no motor, considerando como os carros funcionam na vida real. Como Ellie, ele provavelmente morreu de velhice, mas como não vimos isso na tela, não podemos concluir com certeza se suas mortes tiveram exatamente o mesmo nível de brutalidade ou foram suaves neste caso. Complementando essa categoria, está o chefe Auguste Gusteau de Ratatouille. Ele é um daqueles personagens que morreu antes mesmo do filme começar e, como resultado, ajudou a dar início aos eventos ali presentes. Gusteau faleceu logo após uma crítica negativa de Anton Ego ao seu restaurante, que perdeu uma de suas 5 estrelas. Morrer de coração partido é uma forma deprimente de partir. Embora o filme não detalhe a morte do chefe, podemos supor que ele não estava em paz devido ao rebaixamento para 4 estrelas, se a notícia foi suficiente para tirar lentamente sua vida. Ver o sucesso do Filho do Além pode ajudar a amenizar a dor da morte. Agora vamos às partes mais interessantes. Estes são os primeiros casos de jogo sujo em nossa lista, as mortes instantâneas. Primeiro nessa categoria temos as meias futuras da Lightyear. Lightyear é um dos filmes mais esquecíveis da Pixar, mas nunca esqueceremos a pura raiva que sentimos por Zurg por trair sua versão alternativa de meias. Ok, meias tecnicamente traiu Buzz primeiro, mas considerando que a versão do Buzz enlouqueceu com o poder, ele tinha um motivo. Eu gosto desse novo você, Zurg respondeu esmagando este adorável gatinho robô sob sua bota, matando-o instantaneamente, bem diferente do adorável pai adotivo que conhecemos e amamos em Toy Story 2. Eu sou seu pai. Nunca vou te esquecer, meias.
e principalmente porque seu eu presente não morreu, então isso não afetou nada a longo prazo. O que é mais cruel do que um vilão esmagando um de seus subordinados? Esmagar 2 deles, entre Axel e Loco de vida de inseto. Esses 2 planejam não voltar para a colônia de formigas, porém, ao invés de apresentarem a ideia ao Hopper, eles enganam Molt para fazê-lo em seu lugar. Quando Molt rapidamente se dobra e diz a Hopper que esses 2 tiveram a ideia, ele aproveita para ensinar uma lição sobre a força nos números. Como as formigas, 2 pequenas sementes não vão machucar um gafanhoto se você as jogar nele. Se você despejasse o saco inteiro de sementes em cima dos gafanhotos, teria um duplo homicídio nas mãos, além das formigas. Algo assim. Hopper é um dos vilões mais brutais da história da Pixar. Não há muitos vilões aqui dispostos a matar 2 de seus aliados apenas para provar um ponto. Alguém mais quer ficar? Ainda assim, eles eram essencialmente terroristas racistas, então sua derrota foi mais que merecida. Para fechar essa categoria de forma ainda mais chocante, temos um Harry o Mosquito do mesmo filme. Ele tem um papel muito menor, sendo literalmente apenas para uma piada de 10 segundos com um zapper de insetos. Porém, por mais irritantes que os mosquitos sejam, não podemos deixar de sentir pena do Harry, que foi tão tentado pela luz do aparelho que não pôde resistir em se mover em direção a ela. Eu não consigo resistir, é tão bonito. Isso não apenas resultou em um choque brutal, mas, dado seu grito após a queda, ele ainda estava vivo ao cair para a morte. Apesar da rapidez, deve ter sido difícil por uns 4 segundos. E isso pode ser muito no tempo do mosquito. Chegamos ao nosso top 10. Estas são as mortes mais dolorosas para os personagens que tiveram fins mais difíceis que a média. Quem é o seu amigo que gosta de brincar? Bing bom, bing bom. Quem é o seu amigo que desaparece? Bing bom. Bing bong. Pobre Bing Bong. É difícil aceitar que Riley, a criança que é todo o seu mundo, se esqueceu dele. Além disso, ele acaba desaparecendo completamente para ajudar alegria e tristeza a voltar para a sede usando o poder da brincadeira. Bing Bong não está mais adiante na lista porque, diferentemente dos outros, ele escolheu esse destino para ajudar seus amigos, aceitando que seu papel na vida de Riley estava completo. Se nada mais, ele partiu em paz, ciente de que havia pessoas que se importavam com ele. Isso é mais do que podemos dizer para o querido Chicharrón, falecido ou pelo menos partido. Chich, um velho amigo de Hector no Reino dos Mortos, era um músico companheiro que morreu de causas desconhecidas, mas a fita na cabeça dele indica que provavelmente não foi agradável. Chich é impopular entre os outros residentes do pós-vida, o que explica porque ele geralmente fica sozinho, exceto quando Hector o visita. Eu não quero ver sua cara estúpida. Seus momentos finais chegam com a mesma cena que o apresenta enquanto ele desaparece, pois sua esposa finalmente o esqueceu. No universo de Coco, há uma possível pós-vida. Chicharrón deixou de existir ao perceber que ninguém no mundo dos vivos se lembrava dele. Isso é devastador, mas não tanto quanto o que aconteceu com os pais de Evelyn Dever. Um deles tinha tanta fé em super-heróis que, ao ter sua casa invadida por ladrões, chamou desesperadamente por eles para salvá-lo. Sua dependência dos supers proibidos provou ser sua ruína, e quando os ladrões o encontraram, ele foi baleado a queima-roupa e morto. O sentimento de terror e traição que ele deve ter sentido em seus momentos finais deve ter... A morte dele foi terrível, mas a esposa não teve mais fácil, morrendo meses depois, provavelmente de coração partido. Ela faleceu poucos meses depois de desgosto. É difícil decidir o que é pior, ser morto por ladrões ou perder seu cônjuge assassinado por eles e ter que seguir vivendo. Para piorar, esses destinos transformaram a filha deles em uma verdadeira supervilã, evidenciando a dureza desse golpe. Discutimos muitas mortes devastadoras hoje, mas poucas se comparam a de Leland Turbo de Carros 2. Os Limões cometeram vários assassinatos terríveis, mas um dos piores ocorreu no início do filme. Alguém mais já se sentiu um pouco mal ao ver coisas sendo esmagadas por prensas hidráulicas? Apesar de serem inanimados, ainda assim parece muito doloroso. Imagine algo senciente sendo esmagado por uma máquina, transformando seu corpo em algo que parece saído de um filme como WALL-E. Apesar de tudo que Finnick Missile testemunhou, isso foi uma das piores coisas, mas não a morte mais brutal do filme. Essa honra vai para nossa última entrada antes da última categoria, as vítimas em geral. O combustível alternativo de Miles Axelrod se mostra mais perigoso que o esperado, resultando em explosões em série. Isso não só leva a corredores explodindo espontaneamente sem motivo aparente, mas também coloca em perigo e traumatiza os carros inocentes na plateia assistindo. Se ainda parece absurdo, imagine assistir a uma corrida onde um corredor explode, e o público fica chocado com o fato de uma celebridade amada ter morrido, e possivelmente levado outros consigo. Carros 2 é um filme estranho, mas para o nosso top 5 separamos as mortes mais horríveis da Pixar, e para dificultar, todos esses personagens são do bem. Prepare-se para os destinos seriamente brutais. No número 5 temos Henry, o querido pai falecido de Arlo. Sim, quem tinha Bom Dinossauro em suas cartelas de bingo para esta lista, muito menos para a última categoria.
A morte precoce de Henry no filme é chocante, especialmente quando sua viagem de caça com o pai de Halo é interrompida por uma tempestade repentina. Ele consegue salvar o filho ferido, mas acaba sendo levado pela tempestade. O homem morreu para proteger seu filho, a morte mais nobre possível. No entanto, não posso negar o choque que ele deve ter sentido por dentro sem mencionar o afogamento, uma maneira bastante difícil de partir. Além disso, isso é apenas especulação, mas Henry é um dinossauro. Como tal, ele provavelmente tem pulmões enormes que levariam mais tempo do que os de um humano para se afogar completamente. Não sou um especialista, mas essa é facilmente uma das mortes mais dolorosas na história da Pixar. Mas se o assunto é mortes emocionalmente dolorosas, Hector de Coco é um dos primeiros a vir à mente. Talvez a traição mais cruel do dia, Hector foi envenenado por Ernesto de la Cruz, seu suposto melhor amigo no mundo. As canções de Hector foram usadas pelo amigo para ganhar fama, mas isso não o tornou mais leal. Hector tomou a péssima decisão de colocar a filha antes da carreira musical, e Ernie levou isso para o lado pessoal. Como resultado, Hector foi morto e privado de se relacionar com a filha no mundo dos vivos. Para piorar, surgiram rumores de que Hector abandonou sua filha, e ele teve que ver de la Cruz permanecer amado e lembrado por décadas enquanto ele era quase esquecido. O único impedimento para que essa situação piore é o fato de não ser a morte mais dolorosa fisicamente, ficando apenas fora do top 3. Para a medalha de bronze da brutalidade, devemos citar alguns brinquedos do Sid. Embora Sid Phillips não seja um vilão completo, para esses brinquedos sencientes, poucas pessoas são mais monstruosas e aterrorizantes do que ele. Desde um Combat Car explodido por diversão, até as bonecas decapitadas de sua irmã, esses brinquedos tiveram uma vida dura, e foram os sortudos que morreram instantaneamente. Muitos brinquedos foram rasgados e tiveram suas partes combinadas, transformando-os em horríveis, porém bondosos, amálgamas de seus antigos eus. Embora não seja exatamente considerado morte, eu diria que se enquadra bem próximo à categoria de destino pior que a morte. Sid tem uma inclinação para o terrorismo de brinquedos, e esses caras definitivamente não são seus amigos. No melhor cenário, ele será condenado à morte, provavelmente de forma lenta. A medalha de prata da brutalidade vai para as vítimas super assassinadas do Síndrome. Mas antes, este vídeo é patrocinado pelas assinaturas do canal Wicked Binge. Você pode ter acesso aos nossos vídeos antecipadamente, antes de qualquer outra pessoa, além de ter acesso a emojis e distintivos de lealdade exclusivos para membros, apoiando o canal através de uma assinatura. Síndrome teve possivelmente o plano mais aterrorizante da Pixar, acreditando que quando todos são super, ninguém é. Ele armou um plano para atrair os super-heróis a uma ilha remota e assassiná-los usando robôs gigantes. Os assassinatos foram planejados para que os super-heróis de alto perfil fossem considerados desaparecidos por anos antes de Mr. Incredible descobrir o plano de seu antigo e desconhecido inimigo. Embora grandes robôs explodindo não pareça justificar uma posição tão baixa, é importante ressaltar que esses heróis foram atraídos com a promessa de mais trabalhos heróicos. Após serem proibidos de usar seus poderes para ajudar os outros, eles foram autorizados novamente, apenas para descobrir que era um esquema de um nerd frustrado e brilhante para assassiná-los. Gazebinho se destaca, pois é o único cuja morte é descrita com mais detalhes. Ele foi preso em uma caverna pelo Omnidroid V5, onde morreu de fome. Esta é uma forma terrível de morrer. Mas se você me perguntar, isso não é nada comparado às mortes de Coral e 399 de seus 400 filhos não nascidos. Procurando Nemo é um filme emocionante sobre um pai que parte numa aventura para resgatar seu filho. É também a tragédia de um homem paranoico que traumatiza e afasta seu filho após presenciar a morte de sua esposa e quase todos os seus filhos. Na primeira cena do filme, um barracuda cruel mata todos os ovos, exceto o do protagonista Nemo. Quantos ovos, você pode perguntar? Cerca de 400, há mais de 400 ovos. Reflita sobre isso. 400 bebês. Se Coral tivesse ouvido Marlin e voltado correndo para a Anêmona, talvez tivesse sido diferente. Talvez a barracuda nem tivesse visto os ovos, mas uma boa mãe, sentindo seus filhos em perigo, não pensa em mais nada naquele momento. Apesar dos esforços de Marlin para afastá-la, ele é nocauteado pela barracuda e acorda com sua esposa e quase todos os seus filhos desaparecidos. Sem enterro ou despedidas, todos foram devorados vivos por um monstruoso predador em instantes. É uma das cenas mais angustiantes da Pixar, e não há outra morte no estúdio que mereça tanto esta medalha de ouro da brutalidade. Carl? Em uma nota relacionada, poderíamos refazer nosso ranking de vilões da Pixar para criticar duramente este barracuda.